Meus irmãos, hoje eu falo sobre a ceia do Senhor. Como eu já venho explicando para a igreja desde o início do ano, eu tenho alternado mensagens baseadas no Evangelho de João, que foi o texto que eu escolhi para trabalhar, mensagens de sabedoria, e sempre que nós tivermos o culto da ceia, eu vou falar sobre a ceia e eu vou pregar acerca da ceia do Senhor. Eu já preguei, não me lembro se foi em fevereiro ou março, a ceia da aceitação, de nós, nesse entendimento de que fazemos parte de um só corpo, nos aceitarmos uns aos outros, com as nossas diferenças. E hoje eu falo sobre a ceia do surpreendente. E vou explicar à igreja por que essa ceia que nós celebramos hoje, ela é para nós a ceia do surpreendente, a ceia das surpresas. Eu não sei como que você se comporta com surpresas. Há pessoas que gostam, quando ficam sabendo que vão receber uma surpresa, animam-se e ficam em paz com isso. Há pessoas que desesperam-se de ansiedade. Por exemplo, eu não posso dizer para minha esposa que eu tenho uma surpresa para ela, porque senão acaba o dia e ela vai ficar esperando. Eu queria falar sobre algo que Deus preparou e separou para nós. Mais do que simplesmente algo surpreendente. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 25. Jesus Cristo na ceia, com seus apóstolos, com os 12, e como já foi dito pelo pastor Celso, ele tomou do pão, tomou do cálice, disse algumas coisas para os seus apóstolos. Eu queria dar destaque para isso que ele diz no capítulo 14, verso 25. Ele diz assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Eu vou ler novamente. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Com destaque para aquela expressão, o vinho novo. Eu não vou beber mais do fruto da videira até o dia que eu beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. Eu separei também os textos correlatos de Mateus 26, 29, que diz: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E o texto de Lucas, que é: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E Lucas omite essa informação do vinho novo, mas que está presente em Mateus e em Marcos, que foi o texto que nós tomamos como base. Eu não tenho, meus irmãos, como começar essa mensagem não falando do vinho, deste vinho da ceia, porque toda ela, e hoje em culto de ceia, toda a mensagem, ela está baseada na importância e no eventual significado dessa expressão, o vinho novo, que Jesus Cristo prometeu tomar conosco no reino de Deus. Na nossa cultura cristã evangélica brasileira,
O vinho, e não só o vinho, o álcool, ele tem um lado pagão, ele tem um lado nocivo, ele tem um lado não bem visto por nós. O vinho como representante de bebida alcoólica, né? Então, se algum de nós aqui gosta de vinho, gosta de tomar cerveja, tem de manter essa informação em sigilo, porque isso vai pegar mal para a igreja, né? Na nossa cabeça não é assim? Agora a questão é que Jesus, ele está ali muito à vontade na ceia, com os seus apóstolos, e eles estão tomando vinho, e aí Jesus fala: olha, eu não vou mais tomar desse vinho aqui com vocês, até que eu tome o vinho novo. E na cultura de Jesus, e na cultura daqueles dias, não só do Oriente Médio, mas a cultura mediterrânea daqueles dias, o vinho, diferentemente da nossa cultura, em que é algo nocivo, é algo pagão, é algo ruim, o vinho, ele tinha uma simbologia de alegria, de comemoração, de festa. Onde havia vinho, havia alegria. Onde havia vinho, havia festa, havia comemoração. E eu acho interessante o fato de Jesus não mencionar o pão novo. Ele não fala assim: ó, eu não vou mais comer do pão e tomar do vinho, até que eu coma do pão novo e tome do vinho novo no reino dos céus. Ele só fala do vinho. E eu, enquanto preparava essa mensagem, ficava pensando a razão de ele ter omitido o pão, né? De não ter dito acerca de um pão novo. E eu pensei se não seria pelo fato de o pão, ele representa o sustento, aquilo que a gente precisa para viver. O vinho, ele não tinha um papel de sustento, ele tinha um lugar de alegria, de festividade, de comemoração. E aí Jesus fala de um vinho novo no reino de Deus, uma alegria nova, né? Uma experiência nova. Da mesma forma como lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala assim: olha, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Só que o maior deles é o amor. Por quê? Porque a fé e a esperança, lá você não vai mais precisar de fé, nos céus. Porque você já vai estar lá, você não precisa mais crer naquilo que você não está vendo. Esperança, você não vai mais precisar, porque você já está lá também. Agora o amor continua. Então eu fiquei pensando se não seria essa a relação aí do pão e do vinho. Porque pão, né, o sustento, nosso alimento, nosso pão, lá nós não vamos precisar mais desse sustento até chegar lá, lá estaremos. Agora a comemoração, a festa, a alegria, isso permanece no reino de Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso. Agora, eu precisei começar essa mensagem falando sobre a questão do vinho, a importância do vinho. Desde, meus irmãos, o Antigo Testamento, o vinho, ele é apresentado como uma dessas coisas da vida, uma dessas pequenas coisas da vida, do dia a dia, que podem nos trazer alguma alegria, dentro de uma limitação que as coisas da vida podem nos promover, né? Desde o Antigo Testamento. Eu separei aqui Eclesiastes 9, 7, em que o autor diz assim: portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Então vinho aqui, num lugar ali de, olha, coma a sua comida, beba o seu vinho com o coração alegre e satisfeito, porque são essas as coisas da vida. No 2,24, ele também diz o seguinte, também Eclesiastes: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Ele está falando das coisas da vida, tá? E beber aqui, ele está falando de vinho, que é o contexto do capítulo. E também, né, não tinha Guaraná, Coca-Cola, o que se bebia era vinho. E aí ele fala: e eu vi que isso também vem da mão de Deus, de nós podermos desfrutar dessas coisas pequenas da vida, dessas coisas pequenas do dia a dia,
comer, beber, encontrar alegria no trabalho. E um outro texto interessante também é Provérbios 31, 6 e 7. Olha o que o autor diz: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, dê vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Interessante, né, esse texto? Mas a questão aqui é a seguinte, gente: aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão moribundos, né? Procure encontrar alegria nas coisas que essa vida aqui pode proporcionar, porque esse é o limite dessa vida. E eu acredito que um espírito aquietado, um espírito em ordem, um espírito ali, né? Ele vai conseguir encontrar alegria nessas coisas pequenas do dia a dia, que podem nos dar alguma alegria. Repito, dentro dessa limitação. Dentro de uma limitação. O espírito inquieto, esse vai ter um mundo e não vai ter nada. Agora, o espírito equilibrado e aquietado, ele vai para a vida e ele vai perceber alegria em coisas da vida, coisas simples, e vai conseguir encontrar não a felicidade, repito, mas vai encontrar alegria em pequenas coisas da vida, tá certo? Às vezes eu discuto em classe, tanto na igreja quanto na faculdade teológica, a questão da cautela, porque uma vez que eu comecei, toda essa mensagem, né, está baseada no vinho novo. Eu preciso falar do vinho, eu preciso falar do vinho como ele está na Bíblia, eu preciso falar do vinho hoje, né? É necessário a gente falar sobre cautela? É importante a gente falar sobre cautela, porque o vinho e o álcool podem destruir famílias, pode destruir casamentos, pode destruir carreiras, pode provocar acidentes, né? Então é importante a gente falar sobre esse assunto com cautela. Agora, essa cautela, ela não é só em relação ao álcool, né? É cautela para gastar, para que não nos tornemos, né, consumidores compulsivos. É cautela em relação às questões físicas, né? Para que não se torne um indivíduo, não se torne um devasso. Cautela em relação a qualquer coisa. Então alguém fala assim: pastor, mas é melhor não beber, que é para não, né, para não exagerar e tal. É melhor a gente não exagerar em nada na vida. E o álcool tem esse mesmo papel. Nós precisamos mudar essa nossa mentalidade, né, de que, e eu não falo isso porque eu gosto, porque eu não gosto, eu não falo isso porque eu bebo, porque eu não bebo, e é bom explicar. Mas é bom a igreja cada vez mais assimilar que o que deve nos frustrar e chocar e nos deixar com o cabelo em pé é a agressividade, é a mentira, é a desonestidade, né? É o adultério, é a falsidade, e não um irmão lá que gosta de tomar um vinho ou gosta de tomar uma cerveja. Repito, não falo isso porque eu gosto, não estou me defendendo e nem defendendo alguém que eu conheço. Eu estou falando porque cabe na mensagem de hoje trazer uma mensagem para a igreja, para a edificação da igreja, que nós estejamos como igreja abrindo os olhos para o que realmente desagrada a Deus, certo? Então, um espírito aquietado, ele pode encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Eu queria concluir essa parte com essa conclusão. No contexto bíblico, o vinho também faz parte do rol das pequenas alegrias que a vida pode proporcionar a um indivíduo. Vinho novo. Eu quero sair agora, meus irmãos, do vinho, e eu quero entrar um pouquinho na questão das alegrias da vida. Na vida, nós teremos experiências de alegria e nós teremos experiências de tristeza. Todos nós vamos passar pela vida marcados por experiências boas de alegria, e nós vamos passar pela vida marcados por experiências traumáticas de tristeza. Não há um único indivíduo que vai conseguir ficar em um dos dois lados. Nenhum de nós. E as experiências da vida, as boas,
elas podem ter diversas características. Repito, coisas do dia a dia, que podem nos deixar muito contentes, tá certo? Então imagine que você, eu me lembro que o Osmar ganhou um sorteio lá do posto de gasolina que ele abastecia, ganhou um carro, né, Osmar? Foi sorteado lá. Sabe aquele cupom que você joga fora quando te dão? Ele preencheu e ganhou. Ganhou um carro. Então suponhamos que você ganhe uma viagem. Uma baita de uma viagem. Ilhas Gregas. Aí você vai para essa viagem com tudo pago. Você vai lá passear de iate, de lanche. Vai ficar em hotéis 5 estrelas, vai comer em restaurantes finos, vai ganhar um bônus no cartão de crédito de 10 mil reais para você gastar lá com compra, só com um presentinho. Legal, não é? Será que algum de nós vai pegar e vai dizer assim, olha, eu abro mão porque meu coração não está nas coisas materiais? Alguém vai dizer isso? É coisa legal da vida, não é? Viajar, conhecer lugar novo, passear de lancha, ficar em lugar gostoso, comer em lugar bom. Quem que não quer? Você não vai encontrar felicidade nisso, tá bom? Mas são alegrias, são coisas legais. A gente não fica contente quando, por exemplo, queria fazer um curso, conseguiu fazer o curso e mais, conseguiu completar o curso. Não é legal? Você chega no final lá, sobe na faculdade, a festa da faculdade, você sobe lá, alguém vai te dar um canudo. Isso não é legal? Conquistas da vida, coisas do dia a dia que vão nos dando alegria, né? A consolidação de relacionamentos, um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento com os filhos, um bom relacionamento com irmãos, com os pais, um bom relacionamento na igreja, metas pessoais. São coisas, gente, do dia a dia, lugares que nós visitamos, cursos que nós concluímos, empregos que nós conseguimos, promoções que nós alcançamos, né? Pessoas que nós conhecemos e com quem nos relacionamos, são coisas do dia a dia, que podem nos proporcionar experiências de alegria. Então tudo isso é legal, e a nossa vida, ela vai ser marcada por experiências de alegria, sim, mas ela também vai ser marcada por experiências de decepção, por experiências ruins, por experiências amargas, por experiências de tristeza. Então, na mesma proporção, lugares que você gostaria de conhecer que você não vai conhecer, emprego que você gostaria de ter e que você não vai ter, promoção que você queria ter que você não vai receber, salário que você gostaria que fosse um pouco melhor, um salário insuficiente, um salário alto que você queria ter que você não vai ter, relacionamentos muitas vezes de falta, relacionamentos frustrantes, decepcionantes, sejam eles relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com pais, relacionamento com irmãos, relacionamento com qualquer outra pessoa. Então, se por um lado a nossa vida ela pode ser marcada por experiências de alegria em determinados momentos e fases, ela também pode ser marcada por experiências ruins, e essas experiências elas vão se cruzar, e a vida é isso aí. Até tem um texto interessante, que é quando morrem, Lucas 16, morrem o mendigo Lázaro e o sujeito rico, onde Lázaro ficava mendigando ali na porta da casa dele, né? Morrem os dois. Aí, diz o texto, no inferno, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E Abraão disse ao rico: lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Então, meus irmãos, muito da nossa vida, eu diria que quase tudo em relação a isso foge ao nosso controle, de se cuidar do tanto de experiências boas e o tanto de experiências ruins pelas quais nós vamos passar, porque a boa parte disso é coisa que nós não temos como controlar.
Vale a pena destacar o seguinte, de que muitas vezes a experiência boa e a experiência ruim, ela vai da perspectiva de quem está passando por ela. É lógico que há a experiência boa, que ela é indiscutivelmente boa. Há a experiência ruim, que ela é indiscutivelmente ruim. Agora, muito do nosso dia a dia vai da perspectiva, a maneira como nós olhamos para as situações, para as coisas, né? Então, aquele que é insatisfeito e pessimista, ele vai ter um mundo, e o mundo não será suficiente. Uma coisa interessante que acontece com a minha filha, com a Antonella, é um barato, coisa de criança. Ela pega e, Antonella, está na hora de ir embora, Antonella, está na hora de almoçar, e ela está brincando, ela está jogando, e ela fala assim, papai, deixa mais um pouquinho. Eu falo, tá bom, você pode ir mais 3 vezes. Aí ela vai às 3. Aí quando eu falo, agora acabou, aí ela chora, ela fala, mas pai, eu queria 4. Né? Se é um escorregador lá, ela desce 3 vezes, vamos embora agora, mas pai, eu queria 4. E ela chora porque agora ela queria 4. E às vezes na vida a gente faz assim, não faz? Tem 3, você queria 4. É muito da perspectiva, meus irmãos, a maneira pela qual nós passamos e atravessamos a vida. Aquela velha história do copo meio cheio ou copo meio vazio, que todo mundo já conhece, eu não vou repetir, né? E por outro lado, a gente também pode encontrar às vezes em coisas simples, alegrias, né? Que não precisam ser coisas assim sensacionais. Você já comprou na padaria um pão francês às 6 horas da manhã, aquele que acabou de sair? Custa caro. Você precisa ir lá nas ilhas gregas para comer um pão francês quentinho? Baratinho, você compra com moeda. Você compra com moeda. Às vezes você pensa, eu queria assistir o espetáculo XYZ lá no teatro XYZ de Paris e tal, e aí você passa a vida inteira, porque eu nunca fui lá assistir tal. Quando eu morava aqui na Góes Monteiro, e eu precisava sair muito na rua, muito. Eu saía pelo menos 3 vezes por dia para sair com o cachorro tinha que fazer xixi. E como eu gosto de pássaros, às vezes eu escutava um sabiá cantando. Eu falava, vou descobrir onde está esse sabiá. Aí eu saía pela rua, e todo mundo que passava olhava e falava, olha o louco lá, porque eu saía com o cachorro e olhando para as árvores, guiado pelo som. Aí quando eu achava a árvore, eu falava, ele está nessa daqui, agora eu vou procurar ele. Aí ficava lá uns 5 minutos, até que eu achava o sabiá cantando. Aí eu ficava lá uns 15 minutos com o cachorro parado, tinha dia que o cachorro até deitava no chão. E eu ficava lá parado, olhando o sabiá, e o sabiá cantando. Aí eu pergunto, eu preciso ir lá para Paris, no teatro lá, chique, para ficar maravilhado. Então, gente, é muito da questão da vida, né? Como que nós vamos ser marcados por experiências de alegria, de satisfação, experiências tristes de frustração. Eu repito, há a experiência que ela é inegavelmente, né, de alegria, e há a experiência que ela é inegavelmente de tristeza. Agora, muitas das coisas, elas têm nuances, e nós precisamos saber enxergar esses nuances e fazer esses nuances trabalharem em nosso favor. Então, desde o mais pessimista ao mais otimista dos indivíduos, todo ser humano vai passar por experiências boas e por experiências ruins. Então, meus irmãos, até aqui, Jesus Cristo começou falando sobre o vinho novo. Olha, eu não vou mais tomar esse vinho com vocês até que eu tome o vinho novo no reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte para os apóstolos: olha, lá vocês vão experimentar, vocês vão passar por experiências, lá vocês vão ter um impacto, vocês vão ter uma vivência de alegria, assim como o vinho é alegria para vocês aqui hoje. Ele dizendo para os apóstolos, assim como o vinho pode proporcionar alegria para o indivíduo, assim como o vinho pode proporcionar alegria para uma festividade dentro dos seus limites,
tem um vinho novo esperando vocês lá. Glória a Deus. Há uma alegria nova esperando vocês. Eu creio. Há uma experiência de satisfação nova, diferente, aguardando vocês. Glória a Deus. Não é mais esse vinho gostoso aqui que vocês tomam, se alegram, né? Não é mais esse vinho das festas, não é mais esse vinho das comemorações, não é mais esse vinho das celebrações. Eu tenho preparado para vocês um vinho novo, uma alegria nova, uma experiência nova, de satisfação, Glória a Deus. de preenchimento. É isso que Jesus Cristo está falando para eles. E isso, meus irmãos, é o surpreendente de Deus para nós, é a surpresa, porque Cristo, Ele não vai falar, e Ele não tem como falar, acerca das características dessa alegria, dessa satisfação, porque é algo que está além da nossa compreensão. É uma surpresa, é um surpreendente, que ele não pode descrever. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá no fim de 2 Coríntios 12, ele fala que ele foi até o terceiro céu e ele viu e ouviu coisas que não se pode falar para os homens, coisas que não se dá para expressar. É por isso que nós lemos em 1 Coríntios 2,9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É um vinho novo, é uma alegria nova, é uma experiência de satisfação nova. E ele diz também em Romanos 8,18, também Paulo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esse vinho novo, essa experiência nova, essa alegria nova. Meus irmãos, para mim, isso é totalmente, completamente confortante, quando nós pensamos nas experiências de decepção e frustração da vida. Quando nós pensamos nessas marcas de tristeza pelas quais nós temos de passar. Passaremos por alegria, sim, passaremos por tristezas. Algumas delas que não se é possível mudar. Perdas que você não vai conseguir reparar. Perdas pessoais, sonhos frustrados, carreiras frustradas, relacionamentos frustrantes e frustrações de toda sorte. E aí, quando muitas vezes, talvez você se perceba triste, e às vezes até mais do que triste, às vezes amargurado, às vezes desesperado, no sentido de te faltar esperança, pela falta de algo que você gostaria, uma alegria que você gostaria de experimentar, uma experiência de satisfação que você gostaria de ter, de algo que você gostaria de ter, comprar, viver, experimentar, se relacionar, conquistar, alcançar, e que você não conseguiu. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não se preocupem com isso, porque essa alegria, ela é uma alegria dessa vida. É que nem esse vinho aqui que você pode beber, ficar contente, ele é gostoso, te anima. Agora eu tenho para vocês um vinho novo. E essa deve ser a nossa esperança. Talvez você se perceba pensando o seguinte: pastor, mas é complicado, né? A gente pegar e tirar os olhos da nossa vida aqui, que para a gente ela é total e completamente real, né? É a vida dos nossos olhos, do nosso tato, do nosso toque, da nossa experiência, do nosso corpo, é a vida das pessoas ao nosso redor, e tirar os olhos disso e colocar a nossa expectativa, a nossa esperança
em algo que nós não vemos. O Evangelho é isso. É isso que é o Evangelho. É essa que é a nossa esperança. E quando nós comemos aqui dessa ceia, participamos dessa ceia, nós não simplesmente lembramos do sacrifício de Jesus, que Ele realizou, o sofrimento dele em nosso lugar, mas nós lembramos dessas nossas esperanças e expectativas de futuro, de eternidade. A gente está lembrando desse vinho novo que Ele preparou para nós e que será surpreendente. Amém. Não vai ser uma surpresa ruim. Não vai ser que nem você ir a um restaurante e alguém falar: ó, eu vou pegar um negócio surpresa aqui para você, um negócio exótico. Aí você fala: Que nem quando eu ia trabalhar lá no Nordeste, aí uma vez um colega de trabalho falou: hoje eu vou te levar para comer um sovaco de cobra. Eu falei: meu Deus do céu. Na verdade, o sovaco de cobra é um prato típico, né? Que foi carinhosamente apelidado, né, como sovaco de cobra. Aí passamos lá no Mercadão Municipal, eu vou te trazer aqui para comer um sovaco de cobra. Na hora que eu olhei na porta do Mercadão, bode, galinha, amarrado, umas gaiolas assim, cada gaiola com uns 15 peru dentro, assim, tudo socado. Eu falei: meu Deus do céu. Eu abro mão do sovaco de cobra. O surpreendente de Deus, meus irmãos, não é algo assim exótico que pode ser que goste, pode ser que não goste. Surpreendente de Deus é algo que está muito além da melhor experiência de satisfação na qual nós podemos pensar. Esse é o surpreendente de Deus. Essa ceia que nós celebramos é a ceia do surpreendente, é a ceia do vinho novo, é a ceia daquilo que Ele guardou e reservou para nós, que nós não podemos nem imaginar quão bom será. Amém? Eu queria encerrar com Romanos capítulo 8, verso 24, quando Paulo diz assim: mas esperança que se vê não é esperança. Quem que espera aquilo que está vendo? Nós esperamos sem ver, amém? Mas esperamos. Nós esperamos por esse vinho novo. Nós não sabemos como é, mas nós esperamos. E nós sabemos e confiamos de que esse vinho novo, ele vai ser melhor do que qualquer experiência de alegria e satisfação que nós tenhamos aqui neste mundo. Glória a Deus. Esse vinho novo é melhor do que o vinho daqui. E aqui eu não estou falando da alegria, perdão, aqui eu não estou falando da bebida, mas eu estou falando da alegria do dia a dia. É melhor do que qualquer alegria. Não se desespere com as frustrações, com as tristezas, porque Deus tem reservado para nós um vinho novo. Amém? Eu queria dizer o seguinte para você: esse vinho foi reservado também para você. Esse vinho foi reservado, essa alegria foi reservada para todos aqueles que têm temor de Deus, para todos aqueles que têm a esperança de um dia estar com o Senhor. Então eu queria te desafiar em dois sentidos principais, e aqui eu convido você a fechar os teus olhos, a baixar a cabeça. O primeiro deles é o seguinte: quando você pensa na tua vida, e às vezes você contabiliza aí as tristezas e frustrações, pense se de fato a vida tem sido ruim com você, ou se às vezes é uma questão de disposição. Pense se às vezes não é uma questão de você estar olhando e enxergando as coisas boas do dia a dia. Outra coisa que eu gostaria de propor como desafio é: se você tem tentado encontrar felicidade nas coisas da vida, e hoje você se arrepende, você fala: Senhor, eu peço perdão aqui porque eu estou tentando encontrar felicidade em carreira, em dinheiro, em passeio, em coisas, em relacionamentos. Peça perdão a Deus, porque a felicidade vai vir dele, a felicidade vai vir das nossas esperanças. Glória a Deus. Obrigado. Ou talvez você de fato esteja passando por uma vida de tribulações. Talvez a vida para você esteja sendo de fato uma coletânea, uma sequência de experiências ruins, de tristeza. Clame a Deus. Peça para Ele: Senhor, eu peço alívio das minhas cargas, eu peço alívio das minhas tristezas, eu peço fortalecimento, eu peço encorajamento, eu peço da Tua força.
para que eu possa esperar esse vinho novo que o Senhor tem. Clame a Deus, peça da força do Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse vinho novo que o Senhor tem para nós. Obrigado pelas experiências novas que o Senhor tem para nós, Deus. Elas são a nossa esperança, Senhor. Nesse mundo, Senhor, de tristezas, de decepções, ou de alegrias com as suas limitações, Deus. Obrigado porque nós temos essa esperança do vinho novo. Obrigado porque o Senhor nos chamou, Senhor, para essa ceia celestial que nós vamos celebrar na Tua presença e na presença do Pai, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus.